Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu quero compartilhar uma palavra com você que, assim como Deus falou comigo, a minha oração é que Deus fale com você também, tá bom? Tá lá no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 21, que diz assim, verso 21 diz assim: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. E o vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. E as águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. E eu estava refletindo qual é o ambiente ideal para manifestar o milagre de Deus. Como é que é o ambiente? E Deus falou comigo que é no meio do caos, no meio das impossibilidades, é o ambiente propício para que Deus manifeste o seu milagre. E aqui o texto fala da experiência do povo de Deus quando eles foram libertos do Egito por Moisés, né? E aí, na hora que eles foram atravessar o Mar Vermelho, eles estavam fugindo do exército de Faraó e eles não tinham mais para onde ir. Eles estavam fugindo, se depararam com o mar. Atrás estava o exército, atrás deles, e na frente o mar. O que é que eles iam fazer? E aí Deus manda Moisés levantar a mão, erguer as mãos, que Deus ia fazer o milagre. E aí, nesse momento, Deus manda um vento muito forte, um vento leste, que pode ser entendido também por uma tempestade. Você imagina uma tempestade para afastar as águas. E o texto fala que ficou uma parede de água de um lado e parede de água do outro lado. Você imagina aquelas pessoas nesse ambiente, assim, nesse contexto de estresse, fugindo do inimigo, fugindo de uma escravidão, que eles ficaram 400 anos, né, escravos. E aí se depara, Deus tem essa promessa, eles acreditam, e aí vai tudo dando certo e tal. E aí quando eles chegam num determinado momento, eles se deparam com o mar. E aí Deus faz soprar um vento muito forte. Você imagina esse vento soprando a ponto de separar as águas. Então, era uma tempestade. E aquele vento forte naquelas pessoas, a água, sabe quando você está naquela chuva que fica aquele fumaça, né? Aquela coisa que vai te molhando. Eu imagino mais ou menos a experiência, quem visitou as cataratas. Você sente o vento, você sai dali encharcado, não é? Então imagina assim, nesse contexto de estresse, né, eles fugindo, e ainda vem uma tempestade. O que é que eles podiam pensar? Não podia estar pior, e aí vem algo que ainda para piorar, né? Aquela chuva, aquele vento forte, que era uma tempestade, ou seja, Deus mandou uma tempestade no meio de outra tempestade. E eles estavam no meio de um milagre. Muitos poderiam pensar de forma negativa e imaginar: meu Deus, Deus tirou a gente do Egito, da escravidão, para vir aqui e ainda mandar um vento forte desse e tal, né? Então, assim, num ambiente propício para Deus liberar o milagre, é um ambiente de caos, de estresse. E eu considero que esse ambiente que nós estamos vivendo hoje, como no mundo inteiro e no Brasil, não é? É um ambiente propício para a manifestação do milagre de Deus. E aí, para que o milagre de Deus se manifeste, nós precisamos crer, nós precisamos clamar, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Deus falou que ia levar o povo para o outro lado. Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma promessa na minha vida. Eu quero que você enxergue que nenhum dos planos de Deus vão ser frustrados na sua vida. Nem vírus, nem crise econômica, nenhuma oposição, nenhum plano maligno vai fazer você ficar derrotado. Amém? Então, aquele povo ali naquela situação poderia pensar: é o fim, não tem mais para onde ir, na frente é o mar, atrás está vindo o exército,
e aí vem aquele vento forte. Imagina o pavor daquelas pessoas. O que é que vai acontecer agora? E aí Deus está vendo tudo. A gente só vê aquele momento ali, a gente só vê aquela parte do que a gente precisa do milagre, mas a gente não enxerga o final. E Deus, ele enxerga o final da história. E quero te falar uma coisa, Deus já sabe o final e pode ter certeza que o final é bom para você, porque a Bíblia diz que Deus tem planos e sonhos maiores que os nossos. Deus tem planos e sonhos maiores do que eu possa imaginar para a minha vida, do que você possa imaginar. E Ele vai dar muito mais além daquilo que você pode pedir ou pensar. Então, eu quero que você, mesmo em meio a esse momento de caos, se imagine você atravessando o mar. É num ambiente de caos que Deus vai manifestar o seu milagre, o milagre dele na sua vida. Amém? Deus está trabalhando por trás das cenas. Ele já viu o final, você não sabe. E aí que entra a beleza da fé. A beleza da fé é você acreditar, mesmo sem você saber. É você confiar em Deus, sabendo que Ele tem guardado um futuro de paz para dar o fim que você deseja. E é você confiar que Ele está cuidando de tudo, mesmo você passando entre as paredes das águas, mesmo você andando no meio de uma tempestade, no meio de um vento muito forte. No meio de tantas tribulações, é você entender que Deus está te colocando no destino que Ele tem para você. Esse vírus, essa situação no mundo, a saúde entrando em colapso, os hospitais cheios, nada disso serve para fazer o seu destino parar. Entenda que que Deus vai te lançar no seu destino, que todas essas coisas, todas essas dificuldades vão ser transformadas em bênção para te lançar no destino que Deus tem para a sua vida. Então, creia, tome posse dessa palavra. Não é vírus, não é doença, não é enfermidade. Não pense, ai, minha família, ai, se eu pegar esse vírus, ai, economia, como é que vai ser? Ai, meu emprego, ai, meu negócio. A sua força, a sua confiança e a sua fonte, a fonte de sustento não está nas finanças. A sua fonte não depende do seu emprego, não depende do seu negócio, não depende dos funcionários que você, porventura, não está conseguindo pagar por causa de toda a crise, mas a sua fonte está no Senhor. E Ele faz o impossível, Ele faz o sobrenatural. Aquelas pessoas aquele povo, o povo escolhido de Deus estava nessa situação e Deus colocou aquele povo no destino que Deus tinha. Você vai passar por outro lado e Deus vai te dar a vitória, ainda que você não consiga ver agora, ainda que você não consiga ter uma visão clara, porque é muito fácil e é o comum, é a nossa humanidade, a gente pensar que está tudo acabado, e agora daqui para frente como é que vai ser, mas a gente não tem que pensar no futuro, porque o futuro pertence a Deus, a gente tem que confiar, assim como aquele povo fez. Eles entraram no meio daquelas paredes de água, você imagina aquela tensão, e eles entraram e chegaram do outro lado. Então Deus, Ele tem um futuro, Ele tem um plano para nossas vidas, mas Ele não nos tira dos problemas, Ele nos abençoa em meio aos problemas. Ele não te tira da tempestade, mas Ele faz você passar pela tempestade. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então quero deixar essa palavra de fé, de esperança, que realmente você coloque a sua esperança em Deus, você espere nele, você confie nele e diga para o Senhor, olha, tudo isso que eu estou passando, eu estou no meio. Estou no meio do processo, estou no meio da tempestade e eu vou vencer. Eu vou chegar no destino que Deus tem para a minha vida. A minha confiança não é no meu emprego, não é na minha saúde, não é em governo nenhum. A minha confiança é no Senhor. E a Bíblia diz que Ele faz brotar rios no deserto. Então, se você está passando por um deserto,
E nós, no contexto mundial, nós estamos enfrentando o deserto, mas aqueles que vão vencer são aqueles que colocarem a confiança no Senhor. Em meio a todas as impossibilidades, Deus vai se levantar para cuidar de você, da sua casa, do seu negócio, do seu emprego, do seu trabalho, e nada vai te atingir. Você vai chegar no seu destino porque você colocou a sua confiança no Senhor. Creia, tome posse dessa palavra. Deus abençoe a sua vida.